Oi, 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 boa noite, boa noitinha. Vou fazer um pouquinho de sala aqui, vamos ver quem é que vai entrar, quem é que se interessa pela sua própria mente, como é que ela funciona, como é que você vibra, como é que você faz as coisas acontecerem na sua vida. Você sabe por que os ricos viajam tanto e se movimentam tanto e nunca param, estão em muitos lugares e sempre fazendo muita coisa? Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. Maria, muito bem-vinda. Hoje nós vamos tentar entender, assim, de um modo bem simples, tá? Bem popular mesmo, como que funciona esse cabeção aqui. Como que nós atraímos para o nosso campo de vibração as coisas que acontecem ao nosso entorno, tá? Os seus desejos, eles são alcançados quando você entra em estado de paz. E se você conseguir entrar nesse estado de paz sem que nada te perturbe por 17 segundos, você entra numa frequência onde esse teu sonho, esse teu desejo está para se realizar. E isso não é balela, tá? Isso é física quântica, tá? Isso é energia. Nós somos seres vibracionais, certo? Isso já está provado, não tem mais o que se discutir. Nós temos um campo de vibração, nós vibramos em uma determinada faixa, assim como o rádio, assim como TV, assim como o celular. As ondas da TIM é uma determinada onda, da Claro é outra onda. Por que tem lugares que pega Claro, não pega TIM e outras operadoras e por aí vai? Então, todo o ser humano, ele tem a sua assinatura energética, tá? Que é a frequência média que ele vibra em hertz. Que essa frequência pode ir de 50 até 1000 ou mais. Aqui no planeta Terra, 1000 é raro as vezes que acontece, mas acontece. Então, o que acontece? Então, se nós conseguirmos entrar nesse estado de gratidão, de plenitude, de atenção plena, só nesse agora, sem a cabeça tá passando aquele filme, aquelas coisas, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar Joãozinho para ir pra escola, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer janta, meu Deus, eu tenho que recolher roupa. Quando você consegue zerar esses pensamentos e se concentrar no agora. Por que tantas pessoas amam o pôr do sol? Porque num momento como o pôr do sol, você consegue ter uma atenção plena. Não digo que os 17 segundos, mas consegue um pouco, tá? Então deixa eu contar essa história que eu postei aqui para vocês. Eu não entendia disso ainda, eu passei a estudar sobre isso depois e por que isso aconteceu dessa forma. Quando eu colapsei, colapsar é quando você cria, quando você consegue co-criar um momento, Ana querida, bem-vinda, um momento que você vai viver lá no futuro, que aí você precisa desses 17 segundos em atenção plena. Então lá estava eu, morando em Bolonha, no centro de Bolonha, e a minha vida estava um caos, a minha cabeça estava fervendo. Eu até postei para vocês ali que eu estava tomando um chazinho pro estômago, com muita dor de estômago, muito estado nervoso, né? Alterado. Mas quando eu cheguei na janela, eu só lembro que eu vi aquele pôr do sol inesperado, assim, eu tive aquela atenção plena no pôr do sol e olhei para aquele pôr do sol assim com aquele momento em meio ao caos que eu estava vivendo, as decisões que eu tinha que tomar na minha vida, de uma separação, onde é que eu ia morar, o que eu ia fazer, o que ia ser da minha vida. Naquele momento eu tive um lapso, um momentum dessa atenção plena e me senti tão grata olhando aquele pôr do sol, assim, aquilo me capturou. Por alguns segundos, ou 1 minuto, ou 2 minutos, aquilo me capturou de um jeito assim, que quase como um transe, sabe? Que você não pensa em mais nada. A única coisa que eu pensei foi assim:
Se não for pedir muito, eu quero o pôr do sol na janela de casa. Tá bom, meu Deus? Só isso. Só isso. E aí são pequenos momentos. O segundo momento, esse eu estava em atenção plena por mais momentos. Nós fomos passar o Natal em Búzios, eu e a minha filha. Nós tínhamos por costume, depois que nós deixamos de fazer os natais em família, e toda aquela festa, e amigo secreto, e essas coisas que as crianças já estavam crescidas, eu e a minha filha, cada ano, cada Natal, nós íamos para um destino nacional, né? E esse ano o destino foi Búzios. E era uma cidade que fazia muito tempo que eu queria conhecer, então eu me preparei muito para ir para essa cidade. Eu me preparei com... Apagou todas as luzes aqui, mas não tem importância. Acabou a bateria do notebook. E eu me preparei para esse lugar, e eu fui para esse lugar com muita gratidão. E já adentrando o hotel que a gente estava, que nós nos hospedamos, nós fomos muito bem recebidas. Nós caímos nas graças da administradora e não tinha muitos hóspedes. Primeiro estava só eu e a Bianca, acho que uns 2 dias, ali 3 dias. E na noite do Natal chegaram alguns hóspedes, acho que ficaram mais umas 2 famílias depois. E acho que depois esse hotel veio a fechar, não sei. Esse hotel ele tinha uma piscina com uma vista para o mar. E na frente do mar é onde passam os cruzeiros, né? Em Búzios. E eu achei aquilo tão lindo, e assim, eu lembro que à noite eu acordava, e quando eu acordava eu agradecia por estar ali. Porque ali eu me sentia tão em casa, ali eu me sentia tão em paz. Foi o segundo momento, né? E como eu postei com um veleirinho aqui na frente de casa, eu não sabia que eu gostava de um veleiro até eu entrar dentro de um. O que isso quer dizer? A ambiência. Como que eu vou saber se eu gosto se eu nunca experimentei, não é mesmo? Então é assim que começa a nossa criação do campo energético, porque aí nós entramos numa onda frequencial, que é a onda da gratidão, um hertz muito elevado. Nós pegamos aquela onda para entrar naquela onda, e como no universo existem muitas possibilidades, explico. Já tem muitas coisas, informações, gotas de chuva, tá? Vamos fazer uma analogia de gotas de chuva. Tem gotas de chuva em todos os lugares, certo? Mas se você juntar essas gotas de chuva em um determinado lugar, vira uma poça d'água, vira um rio, vira uma inundação, como aconteceu aqui em Santa Catarina essa semana, não é verdade? Então juntou todas aquelas possibilidades numa só e se materializou. A energia acontece a mesma coisa, tá? Então tem muitas possibilidades. Na frequência que nós entramos, na frequência que nós estamos e que nós permanecemos mais tempo, é a realidade que nós vamos criar. Por isso que as pessoas ricas, que eu falei, por que os ricos se movimentam o tempo todo? Porque eles precisam surfar nessa onda, nesses hertz, nessa energia, nesse padrão vibratório. Eles poderiam perfeitamente se acomodar. Já recebi milhões, bilhões, eu posso ficar no mesmo lugar só curtindo a vida, mas aí o padrão vibratório baixa. Então, para manter esse padrão vibratório, se mantém em movimento, que é uma das leis universais, né? Se manter em movimento, o universo todo, ele é movimento, certo? Então, hoje nós vamos falar muito como que funciona isso, tá? Como que nós entramos na vibração que nós estamos hoje. O que nós estamos processando. Por que é interessante cuidar da nossa mente. O que nós estamos processando hoje, assim, a grande maioria, em torno de 95%, que está inconsciente. Ou seja, não sabe por que está fazendo. Pensa que está fazendo porque é por sua vontade própria, ou porque quer, ou porque gosta daquilo, mas a realidade não é essa, tá? Está fazendo porque houve uma programação no seu cérebro, desde escola, desde papai, desde mamãe, desde avós, que foi falado para eles que... Vamos trazer para cá, tentando ligar. Que foi falado para essas pessoas, para todos nós,
que a vida era daquele jeito, que as coisas eram assim, foram ensinados a educação financeira na escola, nós nunca tivemos educação energética, porque não é de interesse que a grande população saiba. Porque como é que vai ficar a dominância das massas, né? Então, quem está no poder, quem ensina, quem elabora as aulas, falo dos professores, né? Falo do sistema. Por que que alguns, não, a maioria, as pessoas que dão aula sobre inteligência espiritual, emocional, sobre cocriação, sobre física, sobre mecânica quântica, a maioria esmagadora está sempre contando uma história triste, está sempre contando como foi sofrido, como que saiu daquela história, mas que ela passou fome, que foi isso, que foi aquilo outro. E vocês podem ver que aqui no meu canal eu não faço uso disso, tá? Eu contei uma vez como que foi a minha história e ponto. Porque cada vez que eu conto a minha história, eu entro naquela frequência, eu baixo a minha vibração. Porque o nosso cérebro, ele não sabe quando é passado, quando é futuro, se é realidade ou se não é realidade. A não ser que nós desenvolvamos muito o neocórtex, que é a parte da frente onde nós tomamos consciência, que é 40% do nosso cérebro, tá? Que a gente entenda isso e você passa a viver no agora e você sabe que aquele sentimento é um sentimento que passou e foi. Tanto é que esses casos de não perdão, que as pessoas demoram muito tempo para perdoar uma situação, alguma coisa, essas pessoas que vivem contando sempre a mesma ladainha, você repara que a pessoa até começa a ficar ofegante quando ela fala, porque os batimentos cardíacos dela começam a alterar, e quem está no campo, nós que estamos próximos, sem que a gente perceba, a gente começa a entrar naquela mesma frequência, naquela mesma respiração, e isso é inconsciente, tá? Então, por que nós não devemos viver no passado, tá? E nós fizemos isso automaticamente. Porque quando nós vivemos no passado, a informação que tem no campo, nós temos um campo vibracional e dentro da nossa mente nós temos um espaço, tá? Um espaço de um tamanho limitado. E nós precisamos limpar esse espaço que nós temos com esses pensamentos, ou o pensamento acelerado, o pensamento no passado, ou a ansiedade de estar no futuro. Nós precisamos liberar esse espaço para que o universo, para que as energias que lá em algum momento nós vibramos de uma frequência maior, para que elas possam acessar esse espaço dentro da nossa cabeça. E nós também podemos fazendo isso com alguns comandos, disciplinando a nossa cabeça, nosso cabeção, o nosso cérebro, tá? Isso é diariamente, tomando posse desse entendimento, sabendo que é assim, a gente pode fazer diferente. E aí aquela máxima, Maria, bem-vinda, de dois corpos não ocupam o mesmo espaço, isso é a física simples, tá? Exemplo, caneta e caneta. Eu quero uma caneta dentro da outra aqui, ó, espaço físico, né? Isso aqui tá na matéria. Não entra uma dentro da outra. Assim também são as energias, tá? As energias também, elas não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Só as que são da mesma vibração. Então, se eu tô vibrando na raiva, se eu tô com ódio, se eu tô no passado, boa noite, Maria, se eu tô pensando em um monte de coisas não boas, vocês concordam? Como é que a outra energia boa vai chegar próxima, vai estar naquele espaço? Não tem espaço para ela, não tem espaço para as coisas boas acontecerem. E em tudo isso também está as novelas que nós assistimos, todos aqueles programas de TV lá do passado. Quando a gente começou a tomar um pouco de consciência, a gente dizia, nossa, essa TV parece que está sangrando, só notícia ruim. Então, quando nós começamos a tomar consciência
de que isso está ocupando um espaço e está programando o nosso cérebro para estar naquela frequência. O que vai acontecer naquela frequência? Pessoas que vão ver TV, pessoas que vão falar desgraça, e consequentemente o que vai vir para a sua vida? Não vão vir situações boas e alegres. Só que nós não tínhamos essa consciência. A gente vai vivendo e vai resolvendo as coisas como dá, do jeito que dá, né? Então vai apagando o fogo, essa máxima matar um bicho aí por dia. Então nada mais é do que isso, porque a gente não sabe, a gente só está resolvendo o problema, que não fomos nós que criamos, conscientemente. Deixa eu ver, eu fiz as minhas colinhas aqui. Então quando nós temos, Ângelo, bem-vindo, querido. Quando nós temos essa consciência que nós podemos criar espaços melhores dentro da nossa cabeça, que nós podemos elaborar os nossos pensamentos, porque tudo aquilo que a gente pensa gera um sentimento, tá? E a cocriação, a criação da nossa vida, das coisas que vão acontecendo, é nesses pensamentos que são gerados por mais dos 17 segundos, né? Então, quando nós temos essa consciência, por exemplo, nós vamos meditar todos os dias. Quando nós meditamos todos os dias, nós estamos dando espaço para o neocórtex frontal, para os 40% do cérebro entender que é de um outro jeito. Porque, Salete, bem-vinda, porque a meditação é a forma mais familiar de você entrar em contato com energias maiores, mais elevadas. Se nós concordamos que nós somos espíritos em evolução, que nós somos energia, né? Não vamos colocar espírito aqui, nós somos energia. E a nossa energia, ela já esteve em lugares mais elevados, menos elevados. Então, quando nós fizemos a meditação, que nada mais é que é o nosso sistema familiar, familiar da energia que eu sinto, do co-criador que eu sou, do Deus em ação que está dentro de mim. Esse é o significado de meditação. Então, na meditação, você tem as respostas diretas, que você se conecta ao seu eu superior, a Deus, a Buda, a quem é de Maomé, onde você se conecta com as forças energéticas do universo, tá? A forma mais fácil de pensar, uma forma mais simplificada de fazer as coisas, porque até aqui nós aprendemos que foi nos repassado, né? De avós para mães, de pais, de irmãos, de sistema, de TV. Então nós aprendemos como nos foi passado. Olha um exemplo, essas crianças que estão vindo agora, que elas fazem as mesmas coisas que nós fizemos, mas de uma forma diferente. Até colocar a sacola no lixeiro, né? Por quê? Porque a gente nunca parou para pensar que podia ser feito de um outro jeito. Nós estávamos programados para só ir executando as coisas, executando. Você sabia que para você mudar as coisas que acontecem com você, você precisa mudar a sua personalidade? Nossa, é forte isso, né? Mas eu sempre fui assim, eu sempre fiz desse jeito, então você vai ter sempre os mesmos resultados. Lamento te dizer, mas o que é feito de uma determinada forma vai ter sempre os mesmos resultados. Então você precisa mudar a tua personalidade, o teu jeito de pensar, o teu jeito de ver as coisas, o teu jeito de fazer as coisas, para que você possa acessar um outro campo vibracional, para que você possa mudar o teu sistema, tá? De moléculas, as tuas células. Aqui agora nós estamos falando de campo biológico,
Por que muitas vezes se falam que é genética o que acontece, né, nos sistemas familiares? Porque está todo mundo pensando do mesmo jeito, muitas vezes compartilhando a mesma geladeira, comendo as mesmas coisas, está dentro do mesmo campo vibracional, que passa de vô para mãe, para filho. É óbvio que o campo vibracional, que as células, que o campo molecular vai estar na mesma vibração genética, né? Então, por isso que você precisa mudar a sua personalidade, mudar quem você é. A partir do momento que você muda quem você é, que você muda a sua personalidade. Por exemplo, os meus pais sempre comeram muita fritura, muita massa, muito pão, muito arroz. E aí eu mudo a minha personalidade e eu não como mais fritura. Eu como de vez em quando, né, gente? Eu não como mais glúten, eu não como mais isso, as pessoas que se tornaram veganas, né? Eu não como mais carne vermelha, eu não como mais nenhuma carne animal. Elas mudaram as suas personalidades. Em consequência disso, elas passaram a ter um campo mais sutil. A vibração delas ficou mais elevada, porque elas não entraram nessa energia, né? Nós comemos cadáveres, né, gente? Nós comemos bichos mortos, né? Isso é fato. Então, imagina o padrão energético, o campo vibracional que traz pra gente. Não vou entrar no mérito daqui de é isso ou de aquilo outro, porque eu como carne algumas vezes também, tá? Eu já sinto os reflexos que eu fico mais alterada, isso eu tenho sentido. Então, eu tenho resumido bastante a minha dieta a peixe, né? Tipo de proteína e ovos. Me sinto melhor e às vezes sinto a necessidade e como, mas não entrando nesse mérito de questão só de campo energético, né? Vamos falar dos vícios que eu prometi para vocês na live passada, lembram? O que acontece com os vícios, tá? E aqui nós vamos falar de vícios químicos, tá? Sendo bebidas alcoólicas, sendo cigarro, sendo drogas em geral, sendo remédios, tá? O que acontece com a nossa realidade, embora muitas pessoas defendam e que isso apazigua e que acalma e que é só para dar bem-estar, tá? Sabia você que a meditação dá até 10 vezes mais bem-estar do que qualquer psicotrópico ou droga? Eu defendo um tipo de droga para os casos seríssimos de saúde, tá? Aquelas pessoas que têm uma debilidade enorme, que quase vegetam, aí é de uso medicinal. E essas pessoas, a gente não sabe o estado de consciência delas, porque elas não falam, porque elas não se movimentam, né? Então não dá para fazer uma pesquisa para saber como está a consciência delas. Agora, para nós, seres normais, que fazemos uso dessas substâncias, primeiro de tudo, como que o cérebro reage a essas substâncias? Embora pareça que vai dar um relaxamento, que vai acalmar, interfere muito no nosso cérebro, tá? E até no nosso estado de campo vibracional. Vocês já viram falar em submundo, né? Submundo, para quem entende de energia, são as energias mais densas, mais baixas, onde quase tudo é normalizado. Então vamos por esse lado, tá? Da droga, né? De alterar a sua consciência de uma forma não convencional. O que acontece? Vamos ver o campo onde tudo isso está, as pessoas que estão envolvidas em tudo isso. E quando tem algumas pessoas envolvidas em qualquer tipo de movimento, pro bem ou não pro bem, chama-se egrégora, tá? Uma egrégora, formou um punhado de energia daquilo.
você automaticamente se conecta a essas energias desse campo de traficante, de matador, de todas essas outras coisas aí. E aí a sua consciência começa a se alterar. Como assim, Cris? Vai se alterando e vai normalizando, tá? Coisas que se você estivesse em outro lado da consciência, você não faria, não admitiria. Tá? E aí começa aos poucos, nada começa grande, tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Então, se você entender um pouquinho do teu organismo, estudar a sua biologia, estudar o seu campo energético, como isso interfere, eu diria, toma cuidado. Toma cuidado. Que tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. É um assunto para se aprofundar muito, para trazer muitas pesquisas e ciência, né? Para a gente ver, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas será que vale a pena o preço a se pagar? Porque uma hora nós temos um saldo na conta da nossa vida, tá? De débito e crédito. O universo é contábil, o universo são energias positivas e negativas, ele se expande o tempo todo, né? Ele dá e recebe. Então nós temos uma contabilidade universal também, tá? De mais e menos, adição e subtração. O que eu faço, o que eu tenho para receber, o que eu tenho de dívida, o que eu tenho, né, de créditos. Então, uma hora essa conta vai fechar. Uma hora essa conta vai fechar. E vai vir a conta para pagar. Tá? Pode ser muito gostoso agora esses atalhos, tá? Porque você acha que você expandiu a sua consciência, mas para que lado que você expandiu? Para cima ou para baixo? Eu só vou falar isso aqui para não entrar em mérito de questão, respeito, mas não concordo. Agora vamos falar de bioquímica dos sentimentos, tá? Onde que se altera no nosso corpo físico as doenças e por que isso acontece? Porque quando nós temos sempre os mesmos sentimentos a nível molecular e a nível biológico, o nosso corpo, que é composto por água, né, mais de 70% de água, vai reagir com a felicidade, com a infelicidade e ao ponto de as nossas células se alterarem. Para quem não acredita, pega uma garrafa de água ou um arroz, coloca em 3 potes arroz, tá? Normal, como você acondiciona eles, só que divide em 3 potes. Num você escreve um monte de etiquetinha de palavras bonitas. Você é lindo, você é saudável, você me alimenta bem, sou tão grata por você estar aqui. No outro você não escreve nada, ou seja, você ignorou ele. E no terceiro você escreve só palavras bem pesadas, bem feias. Esquece esse arroz aí uns 15 dias, e depois volta a ver esses 3 potes. E aí você vai dizer, tá? Faça você mesmo essa experiência. E você acha que com a nossa cabeça seria diferente? Seria de uma outra forma? Então, tudo aquilo que nós pensamos, próprio Jesus Cristo já disse, né? Eu não sei a parábola certa, que não era para olhar para trás, que já passou, que foi. Jesus Cristo, Chico Xavier também falava, né? Ninguém pode voltar atrás, embora todos nós podemos fazer, né? Um novo fim. Aquilo nos serviu de experiência, nos trouxe até aqui e basta.
Agora nós temos posse de informações e cada vez mais eu fico muito alegre, muito feliz que esse movimento está aumentando as informações para as pessoas, né? As pessoas falando a mesma língua, independente de profissão que elas tenham. Então é como se nós tivéssemos trazido isso para a nossa consciência, isso está se transformando numa coisa muito natural. Então, como eu comecei a live dizendo que quando você tem atenção plena de 17 segundos e um determinado sonho, pensamento, desejo, objetivo, e você consegue sustentar por 17 segundos isso, que a sua mente entrou em plenitude, que ela está plena, que ela está calma, que ela está segura, simplesmente você entrou num estado de amor e de fluxo, tá? Aí você começa o teu processo de cura em direção à riqueza. É bonito isso e parece que é tão simples, né? A nossa mentalidade, ela pode ser mudada num dia, mas nós precisamos fazer exercício para mudar a nossa mentalidade. Ah, mas como assim? Criatura, quando você foi para a escola, você aprendeu a ler num dia só? Você não levou quase um ano para ser alfabetizado? Onde você começou fazendo as bolinhas, os Ezinhos, entrou os Lzinhos, até que você começou a juntar as palavrinhas, o B mais A, Ba, B, A, Ba. E você não sentia uma euforia, assim, uma alegria quando você conseguia juntar as primeiras palavrinhas e começar as primeiras leituras? Então, fala-se na ciência que o nosso cérebro, Aurora, bem-vinda, que o nosso cérebro ele foi programado pelo menos por 25 anos da nossa vida. E o resto a gente mantém no piloto automático para ter sempre os mesmos resultados e fazer sempre as mesmas escolhas e as mesmas coisas. À medida que vamos tomando consciência, trazendo para o neocórtex frontal 40%, né, do nosso cabeção, incluso a glândula pineal está dentro desse neocórtex. Quando nós trazemos isso, nós conseguimos entender, hoje eu tô triste, amanhã eu ser triste. Por quê? E nós podemos mudar essa vibração com ferramentas, palavras de afirmação. O seu cérebro não sabe quando é verdadeiro, quando não é. Palavras de afirmação têm o dom tem a transformação de limpar dentro da sua cabeça aquelas memórias onde não havia o perdão, onde você estava na mágoa, onde você está na tristeza, onde você está na acusação, onde você está no vitimismo. Mudam estas palavras, tira esse espaço de dentro da sua mente, babei aqui, e começa a transferir por essas frases de afirmação. Como o cérebro não sabe se é realidade ou se não é, ele começa a criar novas sinapses neurais, ou seja, novos neurônios são criados no nosso cérebro, dando espaço àqueles que eram rabugentinhos, sabe, reclamando, que minha mãe é isso, que meu pai é aquilo, trazendo por esses de afirmação. E aí ele vai entendendo isso como verdade. Então, trouxe para dentro do cérebro e você passa a pensar mais nisso, passa a sentir mais isso e isto passa a ser atraído para o teu campo de vibração, porque você está vibrando aquilo. Então, nunca é só uma palavrinha, não é só besteirinhas que eu tô falando, tá? Isso é científico, gente, isso é provado. Então, nós fomos treinados, nós fomos alimentando, né? As nossas sinapses neurais, né, os nossos neurônios, eles foram alimentados por pelo menos 25 anos para a gente levar essa vida que a gente está levando.
Então, feliz de quem acorda cedo, né? De quem presta atenção nessas aulas e começa a praticar na sua vida. Você tem uma outra visão das coisas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Semana passada, quando eu fui para a praia, para o Costão do Santinho, ali que eu expliquei para vocês, que eu fui meditar para ver para onde que eu queria ir, eu fiz um caminho diferente que eu nunca tinha feito na minha vida, embora eu fiz funcional de areia acho que uns 2 anos e meio, 3 anos naquela praia. Eu achei um outro caminho, onde as pessoas sobem e fazem a trilha. Não tinha ninguém sentada, tem um gramado lindo assim que você fica olhando o mar, e se você quiser tomar um banho de mar, você desce uns 150 metros e tá ali no mar para tomar banho de mar. Não, tava todo mundo caminhando naquele carreirinho, todo mundo sentado na areia ali, aglomerado, parecia um formigueirozinho assim, sabe? São esse tipo de coisas, esse tipo de percepção que você vai tendo. Brian, querido, bem-vindo. Então você vai tendo esse tipo de percepção de uma outra realidade na sua vida. Você vai vendo que existem outras formas de fazer as coisas. E aí eu falo de novo, por que os milionários estão sempre em movimento? Uma hora estão viajando aqui, estão ali, tem um negócio aqui, tem outro, porque eles já acessaram esse tipo de vibração que tem outra maneira de fazer as coisas e se põe em movimento o tempo todo. Quando eu fui para a África com o Pablo Marçal e a equipe dele, o Nésio me disse, né? Troquei um pouco de palavras assim com o Nésio, e o Nésio me disse o seguinte: não deixa essa vibração cair. Porque cai se você parar de praticar, se você parar de meditar, de fazer o autocuidado, de fazer as palavras de afirmação, a sua vibração cai. Nós temos dias que nós estamos mais na baixa, mais na alta, mas quando você puxa aqui, tá? Para a tua linha de entendimento, no neocórtex frontal, os 40% do cérebro, você vai entender que aquele momento vai passar também, mas aí você já vai estar consciente para não dar aquele mergulho tão profundo nas emoções, na tristeza, na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico. Ele vai passar e você vai usar ferramentas para passar. Vou dar um exemplo para vocês assim, ó, que é impressionante quando a gente está no aqui e agora, quando a gente consegue acessar. Eu disse para vocês que eu faço palavras de afirmação, né? Então eu tenho 2 cadernos assim que eu escrevo, que é palavras de afirmações, né? Que são coisas do dia. Interessante é ter um diário também, porque dentro desse diário você pode entender o que foi que engatilhou aquele sentimento. E eu fazendo 21 dias de afirmações, das palavras de afirmações, que eu coloquei algumas aqui para vocês, como eu sou dinâmica, acredito no meu potencial, sou sempre positiva com tudo e com todos, nunca adio as coisas importantes. No 18º dia, faltando 3 dias para os 21 dias, eu coloco 2 vezes a mesma frase sem perceber, né? Eu olhei depois de novo, estava certinho. Uma delas é: eu assumo todas as situações e circunstâncias que atraí em minha vida e sempre as melhoro. Então, inconscientemente, eu trouxe essa responsabilidade para minha vida. Eu sou responsável por tudo que eu criei, mesmo que inconscientemente, mas eu sou responsável. E aí eu copiei e escrevi de novo, e inconscientemente eu assumo todas as circunstâncias que criei em minha vida. É a mesma coisa, né, gente? E aí tem uma frase que simplesmente eu estava colocando ela de fora. Olha o boicote inconscientemente. Eu vivo com folga financeira e gerencio bem os meus recursos e compro tudo o que eu quero. Aí o que eu fiz, eu peguei essas 2 frases para fazer 21 dias de afirmação, até que o meu neocórtex frontal, 40% do meu cérebro, consiga inserir isso, que deve ter alguma crença limitante que está ali ocupando espaço.
e que eu não consegui concretizar. Vocês entendem como funciona? Então é assim, ó, eu tô treinando o meu cérebro de novo para uma nova identidade. E lá no fundo, quando as coisas começam a acontecer de forma muito harmoniosa e muito gostosa na nossa vida, a gente diz, é como se eu já soubesse. É porque você sabe que você tem direito a isso. Que você tem direito a mais do que uma vida limitada, do que fazer igual ao que todo mundo faz. Mas para isso você precisa ter o conhecimento que as coisas são assim. E a partir do momento que tem o conhecimento que as coisas são assim, é praticar todos os dias. E aqui eu não estou dizendo que não tem que fazer a parte física, tá, gente? Porque tem que se colocar em ação também. Se eu ficar só meditando aqui Mega Sena, vou ganhar na Mega Sena, e não for lá na lotérica jogar, não vai acontecer, não é verdade? Então a gente tem que se colocar em movimento também. Mas um exemplo é muito bom, é assim, se coloque prazos, se fale de verdade, dentro de 4 meses eu quero atingir 150 mil reais, fruto do meu trabalho que vai vir de diversas formas que me causem inspiração, associações para que isso possa acontecer. E torne isso uma verdade e vai falando e vai escrevendo todos os dias. Depois vocês me contam aqui qual que é o resultado, tá? Tem bem pouco tempo que eu tô tomando ciência disso tudo, desde que eu me mudei para esse apartamento, que eu aprofundei muito os meus estudos, né? Que eu tenho algumas referências e realmente colocando em prática começa a funcionar, tá, gente? Então, assim, nós estamos indo de novo, nós estamos saindo do jardim da infância, nós estamos começando a nos alfabetizar energeticamente. Cris, como é que eu vou saber como é que eu tô vibrando? Vamos pegar 30 dias aí e você escreve de manhã, de meio-dia e à noite antes de dormir como é que você tá se sentindo. Aí se você estiver nas vibrações de medo, de raiva, de pensar no passado, de melancolia, de vitimismo, você tá numa frequência baixa. Se você tá, não tô nem aí, desde que a vida, né, aconteça do jeito que ela tem que acontecer, mas mesmo assim você tá um pouco inconformado, você tá numa frequência média. Aí se você se acorda assim, você olha passarinho, você agradece, você realmente tá feliz, tem dias que não é todos os dias que vai estar feliz, tá? Você tá mais feliz, você vai comer, você lembra de fazer uma oração antes de comer, você vai preparar teu alimento, aí você tá numa frequência mais elevada, frequência mais alta. Nem todos os dias vão estar igual, aí você vai pegar esses 30 dias e vai fazer essa média, essa é a média que você vibra. E de posse dessa informação, você vai ver o que é possível fazer para que você se melhore. Com o que você tem mais afinidade, com o que você gosta de buscar, com o que você tem disciplina. Exemplo, eu preciso mudar minha mentalidade, né, gente? Se eu comer todos os dias fritura, se eu comer todos os dias carne com gordura, se eu comer todos os dias açúcar e não ir para academia malhar, eu vou estar no peso e no corpo que eu quero? Não mesmo, né? Assim é um cérebro desgovernado. Então você precisa governar o teu cérebro, ele é um instrumento da sua vida, certo? Falei mais que podia, queria e devia. Boa noite para vocês, muito obrigada para todos vocês que estiveram aqui. Maria Aparecida, muito obrigada. Ana, querida, muito obrigada. Maria Costa, obrigada. Power Gen BR, muito obrigada. Chefe Ângelo, querido, muito obrigada. Chefe Ângelo me deu de presente o nome de uma salada no restaurante que ele era chefe, o Cris Bebel. Aurora, querida, obrigada. Brian, queridinho, obrigada. Boa noite, gente. Fiquem bem. Namastê. Vamos cuidar desse cabeção.